Gurizada, o negócio é o seguinte, estamos abrindo mais uma edição do nosso Na Cara do Gol, este quadro aqui no meu canal do YouTube, que tem o objetivo de entrevistar e conversar com protagonistas do mundo do esporte, especialmente do futebol. O foco, é claro, é a dupla Grenal. Projeto que tem a assinatura da KTO, que é a minha casa de apostas. Cupom Menegas entrega a todos vocês um bônus, uma reaplicação de 20% em cima do primeiro depósito. KTO.com, vai lá para te divertir e, acima de tudo, jogar com responsabilidade. Na semana passada, aqui no Na Cara do Gol, conversamos com o candidato a presidente do Internacional pelo movimento de oposição, o candidato Roberto Melo. E hoje a nossa entrevista, nos mesmos moldes, é com o candidato da situação, o atual presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, a quem quero cumprimentar e agradecer pelo tempo despendido nesta reta final de campanha. Presidente candidato Alessandro Barcelos, tudo bem? Muito obrigado pelo tempo oferecido ao canal aqui. Tudo bem, Meneghetti? Um prazer estar falando contigo, em especial através do teu canal, falando com o torcedor colorado, né? Com o sócio, com a sócia, nesse momento importante da democracia do clube, né? Um clube que tem mais aí de em torno de 130 mil sócios e vai ter um pleito agora no dia 9, que tem certeza também será um dos maiores, se não o maior pleito de um clube de futebol aí do Brasil e portanto, utilizando aqui o espaço para a gente poder conversar um pouco, como tu disseste, sobre o futuro do clube. Aliás, o senhor foi o primeiro entrevistado desse meu projeto Na Cara do Gol, isso lá na metade do ano. O senhor é candidato à reeleição, mas eu sou obrigado, os colorados perguntam muito sobre isso, dois nomes que surgiram em voga. O senhor é o presidente do clube, né? Até que tenhamos a eleição e a posse, ou de um novo presidente, ou da sua reeleição. O senhor admite negociação com o Gustavo Scarpa e com o Bruno Rodrigues? Meneghetti, a gente acostumou o torcedor, e não vai ser diferente agora, em que pese o processo eleitoral, ele tenha muito esta vamos dizer assim, momento, né, de sugestões, de propostas, vejo muito falando, né, em nomes, e a gente tem que ter um cuidado, porque mesmo sendo candidato à reeleição, nós somos, né, estamos na gestão e eu sou o presidente do Internacional. E agir assim ao longo dos 3 anos, né, só confirmando e falando em nomes na medida em que eles estejam realmente concretizados como negócio e sejam jogadores do clube. Mas, de qualquer forma, não vou me furtar de dar opinião, são 2 grandes jogadores, 2 jogadores importantes, né, que, sem dúvida nenhuma, geram interesse não só do Internacional, como de vários clubes, e a gente tem trabalhado já desde mais de um tempo atrás, mas desde o momento em que começamos a projetar 2024 e prospectando através do nosso departamento de futebol profissional, nomes no mercado que possam vir e esse sim é um objetivo nosso, qualificar nossa equipe, né? Nós temos total convicção, Meneghetti, que do que fizemos nesses 3 anos, com dificuldades financeiras e buscando equilíbrio econômico financeiro, com 2 superávites, teremos o terceiro, sem dúvida nenhuma, esse ano, com a busca de novos recursos, como buscamos para equalizar o endividamento, que nós temos agora a condição, que não tínhamos antes, de fazer investimentos maiores, melhores, e já para o início da temporada. E isso nos demanda, por óbvio, planejamento, prospecção e contato com atletas, com equipes, né? com jogadores que cheguem para disputar a titularidade desse grupo, que, na nossa opinião, é um grupo forte, mas que vão acrescentar qualidade para que a gente dê conta de um calendário pesado como é o calendário brasileiro. Então, são 2 grandes nomes que a gente, sem dúvida nenhuma, tem monitorado e tem trabalhado também aí para entender quais as situações e as possibilidades de estarem conosco. Olhando para o seu projeto, o senhor sabe que eu leio projetos de candidatos a presidente, tanto de Internacional quanto de Grêmio. Na área mais importante, que é a do futebol, o seu grupo, o senhor, tem um dos itens que é o item 2, que diz assim: obter a melhor relação entre performance esportiva versus investimento financeiro, mantendo a evolução obtida nos últimos 3 anos. Como é que se conquista isso, presidente? Como é que se consegue ter uma melhor performance esportiva na comparação com o investimento realizado? Primeiro aqui um testemunho. Tu, de poucos jornalistas, talvez o único, que tenha
inclusive, me cobrado mais de uma vez aí que a gente enviasse, né, o material, porque, e a outra vez eu lembro, na outra eleição também, tu utilizasse bastante isso, né? E eu acho que esse eu quero só falar um pouquinho disso, Meneghetti, que eu acho que isso é importante, a gente assumir compromissos, né? E esses compromissos, eles podem ser cobrados, e isso não tem problema de você, muitas vezes, até não conseguir cumprir com esses compromissos, mas ter a capacidade, inclusive, de fazer a sua análise e de fazer a sua autocrítica, mas de deixar o torcedor de uma forma mais transparente, sabendo, e não palavras que muitas vezes parecem bonitas, mas que não conseguem expressar, né, no dia a dia ou no conteúdo aquilo que se quer do Internacional e como vai se fazer. Óbvio que um documento inicial ele é um documento mais genérico e a gente tem a capacidade, durante o processo eleitoral, de usar espaços como este teu para aprofundar, porque muitas vezes você não consegue colocar tudo, né, toda a ideia, expressar ela de uma forma tão clara como aqui na conversa que a gente está tendo. Então, o primeiro elemento é isto, né? O segundo fato importante que fala sobre eficiência no futebol é você poder fazer mais com menos, né? É você errar menos, né? É você buscar eficiência nas contratações, né? A gente pode fazer aí um balanço, né, desse processo e vamos ver erros, né? E se a gente comparar, por exemplo, a gestão do futebol quando o meu adversário estava, né, no comando do futebol e quando nós estamos no comando do futebol, você vai ver que tem uma diferença muito importante neste quesito, tanto do ponto de vista das contratações que deram certo ou deram errado, quanto do tipo de contrato que se fez com apostas que muitas vezes não deram certo. Isto sim se chama, se busca esse equilíbrio da eficiência. Quando você contrata um jogador que você não tem certeza que ele vai dar certo e você, por um tempo longo, você onera o clube. Quando você contrata um jogador que você não tem certeza que vai dar certo por um tempo longo e ele não dá certo, você não tira ele do elenco, isso representa um custo para o clube. E essas questões todas nós buscamos enfrentar de pronto, né, sem nenhum problema de admitirmos publicamente que determinado jogador deu certo em tal lugar e não deu certo aqui, né, e fazermos disso já uma solução para que a gente possa buscar rapidamente corrigir isso, né, e buscar um melhor rumo. Quando assumimos o Internacional, nós tínhamos, Meneghetti, em determinado momento, uma folha de jogadores, um custo de jogadores que estavam emprestados para outros clubes, mas que tinham passe vinculado ao Internacional e que recebiam salário do Internacional para jogar em outros clubes, da ordem de 10 milhões por ano. Na nossa gestão, isso não ultrapassou em nenhum ano 500 mil reais. Né? Então, isso demonstra essa eficiência. Você reduzir de 10 milhões para 500 mil uma folha paralela, significa que você está com mais eficiência no seu departamento. Em 2022, o Internacional foi reconhecido por um estudo feito e publicado como o clube dos 20 clubes do Campeonato Brasileiro de melhor relação entre colocação no campeonato, investimento e custo do futebol. Essa proporção do Internacional foi a melhor dos 20 clubes da Série A. E isto é importante. Não estamos aqui conformados com o vice-campeonato, não achamos que isso foi suficiente. Gostaríamos de ter investido mais e vamos investir mais, mas investindo com este padrão, a gente vai conseguir ter mais acerto do que erro. O senhor deu exemplo assim falou de jogadores que daqui a pouco a folha paralela é aquele jogador que não está no clube, que o clube empresta e acaba pagando um percentual de salário, é isso, né? Perfeito. E hoje essa folha paralela do Inter, hoje, dezembro de 23, é da ordem de quanto? Eu não tenho o número exato, mas ela nunca ultrapassou 500 mil reais. Tá. Hoje ela deve ser muito menos que isso. Hoje ela deve ser, se for 150, 200 mil é muito. Não deve ser isso. São jogadores, às vezes, jovens, que você dá uma rodagem fora para tentar, entendeu? Ainda ter um retorno. Então, isto não é uma coisa para um clube do tamanho do Internacional. Sempre que eu falo com os presidentes de São Paulo, do Palmeiras, Corinthians, todos têm, em algum momento, algum jogador que ainda se quer aproveitar, acha que tem que rodar em algum lugar. Agora, 10 milhões é muito, é isso que eu estou dizendo.
O item 3 também do seu projeto, justamente na pasta do Departamento de Futebol, diz disputar finais e títulos nacionais e internacionais nos próximos 3 anos. Não é pouco, presidente. O senhor escreveu, o seu grupo escreveu que quer disputar finais. O senhor vai se conformar em chegar a disputar títulos? Não é pouco, não é? A ideia não seria vencer títulos. O Inter não está precisando de um título o mais rápido possível? Meneghetti, nós sempre entramos nas competições para sermos campeões. Essas frases são frases, primeiro, fundamentais para você, né, ter a continuidade do trabalho, mas para um efeito de campanha eleitoral, né, muitas vezes são frases de efeitos. Né? Nós, chegando na final, nós vamos ganhar a final. Nós vamos disputar e vamos ganhar a final. Né? Agora, se você não chega nem disputando as finais, você não vai ser campeão. Né? Não vai ser campeão. Né? Agora, por óbvio, isso tem vários momentos, a gente tem falado isso, nós já vamos iniciar o ano de 2024 disputando o Campeonato Gaúcho para sermos campeões. Né? Nós entendemos que é fundamental, né, em que pese todas as competições que iremos disputar o ano que vem, uma prioridade no Campeonato Brasileiro é importante. O Campeonato Brasileiro vai, para o ano que vem, vão se fazer 45 anos que o Internacional não ganha. Tendo chegado muito perto em 2005, né, tendo chegado muito perto em 2021, tendo chegado perto em 2023, em 2022, melhor dizendo, né, com uma pontuação recorde. Infelizmente, o Palmeiras naquele ano saiu fora da curva, mas fizemos 73 pontos. O campeão desse ano não vai fazer 73 pontos. Né? Então, chegou a hora da gente olhar para esse campeonato e transformar as 38 rodadas em 38 finais. Né? Isso é importante, é um objetivo fundamental, tendo em vista a nossa não participação na Libertadores, como um campeonato que eu tenho certeza o torcedor colorado, né? Isso não desmerece e não tirará o compromisso do Inter de disputar todos os outros, mas ter um olhar muito especial para o Campeonato Brasileiro, e por isso a importância de nós termos um elenco, né, que consiga nos dar o mesmo nível de atuação nas 38 rodadas. Esta pergunta que eu vou lhe fazer agora, que é sobre Eduardo Cudê, eu fiz ela no mesmo tom, no mesmo formato que fiz ao seu oponente, ao candidato de oposição. O Cudê tem, claro que mudou um pouco a estatística de uma semana para cá, o Cudê tem hoje 28 jogos no Internacional, 11 vitórias, 7 empates e 10 derrotas, um aproveitamento de 47%. Por que o senhor decidiu assegurar antecipadamente que Cudê é o seu técnico para 2024, mesmo antes do término do Campeonato Brasileiro? O que ele lhe mostra de tão bom assim que os resultados nem sempre dentro de campo acompanham? Me permite, Meneghetti, primeiro discordar de ti, mas com alguns elementos. Primeiro, o Cudê transformou a nossa forma de jogar numa forma que nós entendemos ser ideal para o Internacional, uma forma de ser protagonista, de buscar o resultado dentro e fora de casa, e de dar ao nosso time, e com isso também contagiando a nossa torcida, em cada jogo, e você pode fazer cada jogo, você pode fazer a comparação com outros jogos nossos em outras temporadas, um número importante de finalizações de chegada, né, e faltando para nós ali alguma precisão maior, mas isto demonstra que o time cria situações de gol, e isso é que faz do futebol o que ele é, na minha opinião. Evidente que você precisa sempre alinhar desempenho com resultado. Sem isso, não adianta ter desempenho, finalização e não ganhar jogos. E ele veio ganhando. O Cudê, com um pouco mais de 3 meses de trabalho, sem pré-temporada com esse grupo, sem ter, vamos dizer assim, construído a arquitetura do time desde o início, com jogadores que aqui já estavam, né? Ele nos leva a uma semifinal de Libertadores jogando um futebol que, na minha opinião, e respeito a opinião contrária, um futebol que foi elogiado e é elogiado por todo mundo. Né? Nós, na minha opinião, jogamos melhor que o Fluminense. Não tivemos a capacidade de matar o jogo. Nós jogamos 2 jogos melhor e tenho convicção de que se fôssemos para finais seríamos campeões da América. Por muito pouco não fomos. E hoje se tenta destruir esse trabalho. Infelizmente se tenta destruir esse trabalho. Sejam por colorados que estão nesse pleito, sejam por parte da imprensa que não consegue enxergar isso. Tá? Então esse trabalho não pode ser perdido. Segundo lugar,
Quando nos dedicamos ao brasileiro e nós não tínhamos condições de estar nas duas competições, disputando da mesma forma, assim como outros clubes que disputaram suas competições até o final e não conseguiram dar o mesmo resultado no brasileiro, quando retomamos o brasileiro, temos aproveitamento de campeão. Mais 63% de aproveitamento. Então, isso demonstra que não só o grupo tem condições e está bem organizado para isso, e é um novo ciclo que se prepara para o futuro, como o comando técnico, que foi a pergunta que tu fizeste. Então, por isso, por convicção nossa, nós falamos que era importante, né, que o Kudê permanecesse no clube para a próxima temporada, com este grupo de atletas buscando os reforços que a gente está buscando, trabalhando no mercado como a gente está trabalhando. Eu tenho certeza que nós estamos muito mais perto de conquistarmos os títulos do que estávamos no passado, e com isso a possibilidade de continuidade desse trabalho, ela é fundamental nesse momento. Esse é um ponto que o senhor pretende mudar, presidente, falando do ponto de vista de estabilidade ao treinador. Eu vou desconsiderar, para ser justo, pelo menos na minha visão, que o Abel, como seu técnico, embora o senhor tenha trabalhado com ele por quase 60 dias de uma reta final, de uma gestão, o Inter disputando o título do Campeonato Brasileiro em 20, na verdade em janeiro e fevereiro de 21. Mas o senhor teve, em 3 anos, 5 técnicos, né? Ramírez, Aguirre, Medina, Mano e agora Eduardo Kudê. Dá um técnico a cada mais ou menos 6 meses. O senhor pretende, se for reeleito no próximo sábado, trabalhar de forma mais estável com um profissional, dando mais segurança, mais tempo, mais longevidade para o técnico? Meneghetti, tu conhece muito bem o futebol brasileiro e sabe o quanto esse processo de resultados imediatos e de pressão existe, né? E isto, por mais convicção que tenhamos, muitas vezes isto acaba não dando a condição para que o treinador consiga, mesmo que a direção faça o esforço que tenha que fazer de continuidade. Não foi diferente no Internacional e não será diferente no futuro. Tá? O que nos traz a tranquilidade do trabalho é os resultados, são as conquistas, né? E a gente precisa trabalhar para isso. E o treinador, quando vem para o Internacional, né, ele sabe disso, sabe da necessidade disso e também sente isso. Né? Sente isso no dia a dia, interfere no seu trabalho, a gente blinda o treinador, mas o treinador é um profissional do meio do futebol que convive com isso. E tu pode pegar o mais experiente quanto o mais novo. Pode pegar um exemplo do Mano Menezes, que é um treinador com experiência. O Mano sabe como funcionam as coisas, né? O Kudê sabe como funcionam as coisas. Então, nesse sentido, é muito difícil você conseguir no futebol brasileiro fazer com que você dê uma estabilidade maior quando os resultados não vêm. Quando os resultados vêm, né, aí fica fácil todo mundo dar estabilidade. E assim mesmo, alguns ainda erram. Vou dar o exemplo do Botafogo, que vinha liderando o campeonato e trocou 3 vezes de treinador. Né? Isso eu posso garantir para o torcedor colorado, que na sequência de resultados positivos a gente vai conseguir crescer cada vez mais, e é isso que está acontecendo, né? Agora, é um problema que nós precisamos enfrentar também, e que precisa de compreensão e que hoje não existe. Hoje o futebol brasileiro ele é imediatista. Nós queremos transformar isso, queremos mudar isso, mas isso depende de vários fatores que a gente trabalha no dia a dia e principalmente nos resultados. A gente tem buscado essa estabilidade, melhor dizendo, porque isso seria fundamental. E essa estabilidade, quando você encontra a forma de jogar, quando você encontra uma sintonia entre jogadores e treinador, ela não pode ser quebrada. Por isso, a nossa ideia de continuidade do Kudê, por isso a nossa ideia de continuidade do trabalho dessa direção, do grupo de atletas, né? Não é possível que, e aqui eu falo porque percebo isso, né? Que o externo não tenha percebido ainda que esses últimos 3 jogos teve uma mobilização muito grande da equipe para buscar as vitórias. E vai ter agora contra o Botafogo na quarta-feira. Isso significa que estão todos juntos nesse projeto, estão todos comprando a ideia do projeto. E isto é importante para o clube. Não é importante para o presidente nem para a eleição, é importante para o clube. E o torcedor tem que estar atento a isso. Porque desmontar isso e recomeçar de novo é uma aventura e um perigo para o Internacional. E isso é fundamental que a gente tenha consciência. A tua pergunta vem exatamente ao encontro de uma estabilidade que vem se buscar, e não de uma instabilidade
criando questões que podem prejudicar o Internacional, principalmente no momento importante que a gente conquistou, fora de campo, com uma condição financeira, e dentro de campo, com uma equipe forte e um treinador que compreende e faz isso acontecer. Presidente, o senhor está sem o diretor executivo desde maio, desde a saída do William Thomas, e eu lembro, a gente já conversou muito sobre isso, o quanto o senhor defende a profissionalização no futebol. Quando o senhor olha para 24 e especificamente para esta função, como é que o senhor projeta? Como é que o senhor pensa? O Inter vai ter um diretor executivo? Até porque não vazou, inclusive, nesta reta final de campanha, nenhum nome, eu não vi nenhum nome possível para diretor executivo de uma futura gestão Alessandro Barcelos se ganhar a eleição do próximo sábado. Não vazou porque o senhor não fez contato? O senhor vai abrir mão da função? Como é que o senhor está projetando esta área do futebol? Bom que não vazou, né? Isso é um primeiro momento importante, né? Eu acho ruim. Não, eu acho bom. Como jornalista, eu acho ruim. Segundo que o seguinte, Beneguete, eu vou aproveitar a tua pergunta para responder a questionamentos que a gente ouve, principalmente da chapa adversária, desse louvor a nomes. É impressionante como é necessário ter 3, 4 nomes para poder enfrentar um processo que é profissional e que não significa dizer que determinados nomes preenchem determinados requisitos profissionais. Eu confesso para vocês que o Internacional hoje, com o Magrão, e aí é um desdém com os profissionais do Internacional, que é impressionante isso. Eu tenho lá o Magrão como diretor esportivo, eu tenho o David Bandeira como diretor de mercado, eu tenho o Adriano Loss como supervisor de futebol, eu tenho o Caco Sobrinho como coordenador do CAPA, eu tenho o Pedro Kluck como coordenador, supervisor administrativo, eu tenho 5 profissionais na área, vamos chamar assim de back office. Depois eu tenho lá dentro, professor Fedato, eu vou esquecer de alguns porque eu não anotei o nome aqui, tá? Professor Fedato, eu tenho o professor Flávio, eu tenho o doutor Marcos, eu tenho o doutor Caputo, eu tenho o Juan, fisioterapeuta renomado, eu tenho uma equipe de profissionais hoje dentro do departamento de futebol que dizer que o futebol do Internacional é dirigido por amadores é um desrespeito a esses profissionais. E a pessoa que quer ser presidente do Internacional vai ter que entrar na porta, se ganhasse a eleição, e encontrar esses profissionais lá. E eu estou muito satisfeito com essa equipe. Agora, se nós identificamos no mercado profissionais que têm o perfil de agregar alguma lacuna dentro desse departamento, seja no comando ou em paralelo a essas funções, serão bem-vindos e estarão no Internacional. Então, nós estamos muito convictos de que o trabalho ele é coletivo e não individual. Até porque o mercado de executivos do futebol hoje está restrito a 2 ou 3 pessoas. E essa restrição que me deixa preocupado. Essa restrição e essas relações me deixam preocupados. E eu quero que o torcedor também fique preocupado. Porque, tirando 2 ou 3, outros clubes também não têm diretores executivos de renome trabalhando na sua estrutura e sendo donos do poder, com capacidade de relação com o vestiário, com o mercado, com empresários. Esse modelo ele precisa ser minimamente avaliado. Nós tivemos experiências no Inter, importantes, umas positivas, outras não. E essas experiências nos dão conta de que tem que ter muito cuidado nessa hora. Para que você não venda ilusão para o torcedor, em primeiro lugar. E em segundo lugar, para que você tenha profissionais que agreguem no coletivo de um comando de futebol. Que deve ser coletivo. Nós temos um comitê que analisa isso, técnico. Todas as contratações são feitas em conjunto. Eu sei que o perfil de vários desses profissionais não é de trabalhar assim. Eles têm os contatos, eles trazem as soluções e você tem que assinar embaixo. E isso nós não queremos para o Internacional. O senhor vai trabalhar com o diretor executivo, presidente? Vou trabalhar com o diretor executivo. Agora, esse é uma questão que nós estamos tratando internamente de como será o formato disso. Agora, não necessariamente isso precisa ser um profissional que está fora do Internacional, pode ser alguém de dentro do Internacional mesmo.
que tem capacidade, construção e trabalho para isso. Eu me lembro que eu lhe perguntei sobre isso no dia da eleição em primeiro turno no Conselho. O senhor fez uma frase ali que eu acho que ela é emblemática. Eu disse que o senhor acha que o modelo do super executivo está findando, está se encerrando. Aquele executivo, quando eu falo super, eu entendi assim na sua resposta, naquela noite lá, foi ali no meio de uma coletiva famosa quebra-queixo, esses nomes mais badalados. O senhor se opõe a isso? Vamos lá. Vamos dar um exemplo como que funciona hoje, tá? Como funciona hoje, para o torcedor entender. Tá? Nós temos uma relação com o mercado de contratação. Quem prospecta esses jogadores no mercado? Existe um setor no internacional chamado CAPA. Uhum. Tá? Desculpa, eu não falei aqui da análise de desempenho, que tem o Youssef e o Youssef e o... Esqueci o nome do outro rapaz agora. 2 profissionais importantes. Mas a gente trata a contratação assim, ela sai de uma análise de prospecção de mercado, ela vai para o gerente de mercado, que é quem negocia condições disso, supervisionada pelo gerente de futebol hoje, que é o Magrão, que também tem esse conhecimento, esse know-how nessa área. Ela é trazida para um comitê onde o próprio treinador participa. Isso é avaliado e comparado com outras alternativas, do ponto de vista técnico, do ponto de vista financeiro, e é batido o martelo. Qual é o papel que teria um executivo nesse processo? De coordenar isso, de fazer com que isso funcione, do processo. Esse é um perfil. Vamos pegar o perfil vestiário, o dia a dia, os problemas que acontecem na relação, às vezes, do grupo com o treinador, do treinador com a comissão, com a médica, né? com o departamento médico, de questões que são do dia a dia, do cotidiano. Bom, lá está o Magrão, que tem vivência nisso, que conhece isso. Vamos pegar um outro processo, né, de análise de desempenho dos nossos rivais. Quem faz isso é a análise de desempenho. E lá é feito o Yuri e o Youssef, agora os 2 nomes bastante estranhos. Yuri Salenave e Youssef Canaan. Isso aí, essa dupla aí. O Youssef e o Yuri trabalham nisso, mas isso é levado para a comissão técnica, isso tem análise também, né, da área física, e isso funciona perfeitamente, harmoniosamente. Bom, aí vem a parte de um contrato, tem que fazer um contrato com o novo jogador ou renovar um contrato, né? Você chama lá, nós temos uma relação e um jurídico dentro do futebol, onde prepara isso, você vai para o processo de inscrição e de confirmação disso via CBF, órgãos, onde o Pedro Kluck faz isso é coordenado. Então, não existe um profissional que vá dar conta de tudo isso. É nesse aspecto que eu quis dizer que o superpoderoso executivo, que vai apertar todos os botões e tudo vai funcionar normalmente, se ele não tiver esta equipe funcionando, e hoje a gente tem isso funcionando, né? Essas coisas não funcionam. Então, esse modelo, e aqui eu não estou dizendo que não tenham grandes profissionais no mercado, tem grandes profissionais no mercado, são profissionais importantes, nós temos contatos com esses profissionais, conversamos com eles, entendemos, sabemos como trabalham, possibilidades existem disso acontecer, mas hoje a gente trabalha com uma realidade de, em primeiro lugar, valorizar o trabalho que a gente tem, o processo que a gente tem, tá? E esse processo, eu tenho obrigação aqui, obrigação de falar com o torcedor de que é um processo extremamente profissionalizado, tá? Porque não são só pessoas que profissionalizam um processo, que profissionalizam um departamento, são processos que têm que estar funcionando. E esses processos hoje são bastante transparentes internamente, tem o controle de todo mundo e a gente consegue fazer com isso que todos ali participem de alguma forma na solução dos problemas. Presidente e candidato Alessandro Barcelos, como é que o senhor avalia o trabalho do argentino Gustavo Grossi na sua gestão? E aí, é claro que eu também lhe pergunto se há alguma projeção para ele. Ele fica... eu gravei uma entrevista com ele também aqui no Na Cara do Gol, na metade do ano, e ele me disse que ele gostaria de mudar um pouco de função, que ele fez no River Plate, de estar mais próximo dos profissionais. Ele fez esse movimento no River com o Galhardo. Como é que o senhor avalia e como é que o senhor projeta 24 com ou sem o Grossi? A avaliação, ela por óbvio, ela é positiva naquilo que nos cabe enfrentar como um problema real. A nossa base, Meneghetti, o último grande jogador que a gente vendeu foi o Alisson.
Depois do Alisson foi o Fred. Depois do Fred, o Pato. Dali para frente foram jogadores importantes, mas nenhum desse nível. O Internacional não revelou mais ninguém. Foram jogadores pontuais. E isso tem que mudar um processo. Quando chegamos no Internacional, Meneghetti, tinha 60 jogadores em cada categoria. De que forma vai qualificar isso? Tem foto aérea de 22 treinando e 40 do lado olhando. Isso não existe. E o Grossi veio para mudar essa metodologia de trabalho. E isso demora algum tempo. Agora, dizer que o Internacional não está gerando jogadores, basta olhar. Gabriel Carvalho, e aí saiu notícia agora que 5, 6 clubes estão interessados. Formalmente já aviso, nenhum entrou em contato, mas imagino que estejam cuidando mesmo e observando. Ricardo Matias, centroavante, seleção brasileira. O João Dalla Corte, que subiu para o profissional, muito jovem ainda, que está tendo uma experiência importante. Os 2 campeões pan-americanos, que precisam ainda crescer, mas que são muito jovens, o Tauan Lara e o Matheus Dias. A presença do Luca, que vai ganhando minutagem no time profissional. Então, e aí querer também, em outros momentos, fazer uma confusão na cabeça do torcedor, de que, porque agora, porque o Johnny jogou uma partida em 2019, sabe por que ele não jogou mais em 2019? Porque tinha Galdesani, Ritieri e outros tantos na frente dele, e não ia jogar. E nós construímos um espaço para o Johnny a partir de 2020, quando assumiu o futebol. Maurício e Yuri Alberto não estariam no Internacional se o vice de futebol fosse o Roberto Melo, porque o perfil de contratação dele era bem diferente. Era Neilton, era Trellis. Não era jogador jovem, promissor, como foi o Yuri Alberto e está sendo o Maurício. Então, falar de base tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Existia um gerente da base, quando o seu Roberto Melo era vice-presidente de futebol, que foi afastado e não deram explicação até hoje porque foi afastado. E teve uma denúncia no Conselho Deliberativo que não foi a lugar nenhum. Não foi a lugar nenhum. E eu não estou aqui acusando, só estou falando um fato importante. Aqui, ó. Mas o Grossi permanece, presidente? Não sei se tu me escutasse, Meneghetti. Sim, sim. Ok. E sobre o Grossi, a nossa intenção é que ele permaneça. Nós temos que conversar com o profissional, né? Inclusive nesta questão de funções que tu te referisse aí, da gente poder pensar em coisas que possam melhorar ainda mais. Nós percebemos, por exemplo, Meneghetti, para terminar aqui e deixar outros assuntos que são importantes, que eu acho que tu tem na pauta aí, nós percebemos, por exemplo, que existe um novo mercado de base que ganhou, vamos dizer assim, preço, que tem valores maiores a serem necessariamente investidos. São jogadores semi-prontos, a partir dos 16 anos, que os clubes estão investindo, clubes grandes, como Palmeiras e outros, recursos maiores do que se investia antes. E esse é um mercado que nós temos que entrar com mais força, tá? Porque você vem produzindo jogadores, mas hoje existem, e o Internacional tem convênios com vários centros no país, de formação aleatórias aí, diferentes, não de clubes grandes, né? E isso precisa melhorar nesse processo. Nós aumentamos o número de profissionais da captação e agora nós teremos uma previsão orçamentária de investimento também nessa área maior para a gente cumprir essa lacuna. E fora isso, a recuperação de menores, né, da ideia, por exemplo, dos menores de 9 a 13 anos que não treinavam no CT. O Grossi trouxe eles para dentro do CT. A iniciação está hoje, desde 2021, funcionando lá dentro. E a gente tem perspectivas muito boas para o futuro, eu tenho certeza disso. Não estou te escutando, Meneghetti. Está sem som. Está fechado o teu microfone. Meneghetti? Teu microfone está fechado. Teu microfone está fechado. Está aparecendo aqui. Está fechado o teu microfone, Meneghetti.
Me escuta agora, presidente? Agora abriu, estava fechado o teu microfone. Tá bom. O Gustavo Grossi, inclusive, eu estava lhe dizendo que ele justamente o que ele quer é isso. Na entrevista que eu gravei com ele, é poder prospectar jogadores de uma faixa etária mais próxima do sub-20. Né? E aí eu estou linkando isso com a revelação do último sábado, lá na concentração do Inter em São Paulo. O senhor disse que o Inter vai ter uma capacidade, o senhor acabou de referir isso, mas aí eu estou falando um pouco também do profissional. Então, onde é que vem esse dinheiro que vai aumentar o orçamento, a capacidade de investimento para contratações? Vamos lá. Nós estamos trabalhando com um aumento da receita e eu acho importante, Meneghetti, também, eu sei que tu já entrevistasse o meu adversário, mas que ele explicasse um pouco também como é que ele vai pagar a dívida, como é que ele vai resolver as questões, porque são só frases de efeito. Né? Eu não sei quem vai pagar a dívida. Eu não entendi até agora de onde vai ter a receita para pagar a dívida. Em determinado momento ele disse assim, não, nós vamos investir na base para poder enfrentar o endividamento. Ele já disse isso. Então, quer dizer, vamos investir na base para não sei quando gerar um jogador, porque não é de um dia para o outro, para no outro dia vender esse jogador para pagar a dívida. É um modelinho que já veio há 20 anos, assim, né? E que a gente está tentando sair dele. Então, quando tu perguntas isso, eu vou responder. Nós estamos projetando um aumento de quase 20%, aí, em torno de 20% da receita para o próximo período. Nesse aumento de receita, nós vamos drenar esse recurso para o futebol. E no futebol, nós estamos falando aí em torno de 21% do aumento do custo com jogadores. Folha. Isso significa entre 40 e 50 milhões de reais. Então, a primeira parte é isto. A segunda parte é investimento. E aí é uma forma que ela não aparece no orçamento como caixa, porque ela é feita ao longo do tempo. Nós não vamos comprar jogadores para pagar os 40 milhões à vista. Nós vamos comprar jogadores com uma capacidade de redução da dívida, onde vai nos colocar lá no nosso fluxo, em vez de pagarmos a dívida, pagarmos os jogadores, a compra desses jogadores. Isso mais 40 milhões ao longo do próximo período. Então, nós estamos falando aí de entre 80 a 100 milhões de dinheiro novo no futebol, que a gente vai conseguir fazer a partir do aumento da receita, da criação do fundo, né? E também do pagamento da dívida com o dinheiro da Liga Forte, que são 200 milhões. Pagando parte da dívida, eu tenho 90 milhões de juros, eu vou reduzir isso para 40, para 30, depende do deságio que eu vou conseguir com esses credores, né? E isso me dá capacidade de investimento. Então, vem daí essa receita, vem daí esse dinheiro, de forma muito clara, tá? E possível e factível de fazer. Mas como é que se aumenta a receita? Se aumenta a receita buscando... de 20%. 20%. Não, é em torno de 15%, tá? Que é de 15%. Nós vamos aumentar a receita, eu só não tenho o valor exato aqui, tá? Nós vamos aumentar a receita. Primeiro, nós chegamos num patamar de nível de sócio, hoje, de arrecadação de quase 8 milhões mês. Isso é muito mais do que nós arrecadamos esse ano. Esse padrão de receita nós vamos manter em 2024. Segundo, o aumento de patrocínios. Nós já estamos com propostas de patrocínios para, assim que terminar alguns contratos, entrarem outros que vão nos dar este patamar de receita recorrente maior. Então, eu estou falando aqui de duas contas importantes, fundamentais, para que a gente mantenha, sem contar a redução fundamental dos juros que a gente quer ter no próximo período. Presidente e candidato Barcelos, eu tenho mais duas questões. A primeira é sobre Elusmar Maggi. Como é que vai ser a participação? Como é que se dará a participação dele como investidor se o senhor ganhar a eleição do próximo sábado? O Elusmar, é importante deixar claro isso para o torcedor, e tentam criar aí um comparativo, né, que fica até ruim para a imagem do Internacional. Nós temos que somar e não dividir, né? Mas em algum momento eu tenho que falar sobre isso, porque tem diferenças muito grandes no tratamento que a gente tem visto aí. O Elusmar é um colorado que se aproximou do Internacional lá em 2021, quando teve o episódio do Rodinei, e dali para frente a gente nunca deixou de conversar. E o Elusmar tinha uma preocupação com o Internacional, como qualquer colorado tem. Ele não me conhecia, não sabia quem eu era, não sabia quem ninguém era, não tinha relação com nenhum de nós ali dentro, nunca fez negócio com o Internacional, nunca investiu no Internacional, mas era um colorado.
E ele procurou entender o Inter. E não foi uma nem duas vezes que eu conversei com ele, que eu apresentei para ele como estava a situação do Internacional, assim como fiz para o Sonda. Qual a evolução do plano? O que nós tínhamos que fazer para sair do buraco? Como que nós tínhamos que enfrentar um descrédito no mercado financeiro? E assim foi indo, ano a ano. E qual não foi a minha surpresa? Que na quarta-feira, 15 de novembro, o Elusmar me liga, sem eu ter solicitado a ele, e diz: presidente, como é que estão as eleições? Estou preocupado com o nosso Inter e quero ajudar, porque sei que vocês fizeram uma gestão séria, competente, enfrentaram os problemas, e como eu posso ajudar? E eu disse para ele: Elusmar, nós estamos preparando um fundo de investimento, onde a gente quer dar transparência a isso, onde o investidor vai poder colocar o seu recurso, ajudar a gente a pagar as dívidas, a construir o CT, e, consequentemente, ter a transparência de como que esse dinheiro vai ser tratado. E ele rapidamente disse: não, estou junto. Eu falei: bom, mas tu me autoriza a divulgar isso? Porque isso é importante. Ele autorizou, não só autorizou, como já deu entrevista e como falou sobre isso. É desta forma a relação, como eu estou falando com vocês. Não existe nenhuma intenção dele, né? E já vi de tudo, Meneghetti, e é importante esse teu espaço. Conversas fiadas que chegam: o Elusmar vai comprar o Inter, vamos fazer uma SAF para vender para o Elusmar. O Elusmar não quer isso, gente. Entendeu? O Elusmar nem nós queremos, muito menos nós. Então, o processo agora é eu, Elusmar, Delcir Sonda, a partir de segunda-feira. Eu vou procurar o Delcir Sonda depois da eleição, vou apresentar para ele, em que pese tentei apresentar outras vezes e não consegui, vou apresentar para ele essa ideia, vou buscar o apoio dele também, e quem sabe a gente consegue ter os dois colorados aí, e mais outros que a gente vem conversando, e que não me permitiram divulgar aqui ainda, mas são muitos colorados que enxergaram isso. Pessoas importantes do mundo dos negócios. Posso dar o exemplo aqui do Aô de Cunha. Junto com ele, outros tantos que estão trabalhando para apoiar a nossa candidatura, exatamente porque não é porque a gente fala bonito ou deu resposta, a gente mostrou números. A gente mostrou dados de evolução, de redução de custo, de busca de eficiência de processo, como é que funcionam os processos internos, profissionalização do clube com CEO, CFO, executivo de marketing, executivo de relacionamento social, executivo de relacionamento com sócios, que nós contratamos, né, há menos de 6 meses, porque vimos que era necessário dissociar do marketing, porque são trabalhos diferentes, o B2B e o B2C. Contato com empresa é uma coisa, contato com o nosso sócio é outra coisa. E aí buscamos profissionais do mercado para isso. Então, isso nos deixa muito tranquilo de que hoje a gente está no caminho certo. Então, nesse aspecto é que entra o Elusmar, nesse aspecto é que nos deixa assim com uma situação importante de ter ao nosso lado alguém que quer, e o momento de vida dele também propicia isso. Ele falou isso recentemente numa entrevista, né? Eu tive visitando os negócios dele, cada vez mais também ele participa do conselho mais de administração, e com isso tem mais tempo para acompanhar outras coisas, e isso vai sem dúvida nenhuma nos ajudar a ter essa capilaridade, essa possibilidade. Eu até queria só te dar um dado aqui importante, que talvez as pessoas não conheçam, mas tem um colorado, Felipe Hermes, que é um cara do mercado imobiliário, um cara que tem mais de 100 mil seguidores no Twitter, um cara do mercado, financeiro, né? Que eu estou falando em CVM, já pensando em outras coisas que eu ia falar aqui, Comissão de Valores Imobiliários, mas junto com a ODE, tem trabalhado muito esse setor do mundo dos negócios, e há um entendimento de todo mundo de que o Internacional precisa virar SAF. O Internacional precisa fazer o seu trabalho de recuperação econômica, financeira e de equilíbrio, fazendo enfrentamento do endividamento, buscando novas receitas, que isso nos dá capacidade de competir com os grandes. E esse trabalho o Flamengo fez lá atrás. 2013, a gestão Bandeira de Melo pegou o Flamengo com uma dívida de 700 milhões e uma receita de 200 milhões. E aí teve críticas, ficou em último lugar no Campeonato Brasileiro, teve contratações questionadas, o brocador, esse time não ganha de ninguém, ganhou uma Copa do Brasil também no sufoco, como quase nós ganhamos uma Libertadores agora.
e conseguiu dar a volta por cima. O Flamengo é o que é hoje e não virou SAF. Então eu tenho absoluta certeza que é possível fazer isso sem necessariamente termos que transformar o Internacional nesse momento ou em qualquer outro momento próximo numa SAF. Candidato Barcelos, a última questão, e a mesma questão que eu fiz para o candidato da chapa de oposição, por que o eleitor, o associado do Internacional, são 58 mil aptos a votar neste próximo sábado, tem que no sábado ou na internet ou ir lá no estádio votar no seu nome como presidente do Inter pelos próximos 3 anos? Eu diria que mais do que votar no nome, a gente sabe que o debate vira presidencialista, nome, né, Alessandro e Melo. Nós temos um projeto que constituiu lá em 2020 com o eleitor querendo mudar uma página de 20 anos. Foi isso que o sócio quis fazer. E nós iniciamos essa caminhada em 3 anos, com muita dificuldade, com muita humildade, inclusive, para reconhecer os nossos erros, mas entendemos ali que foi um passo fundamental para chegar no momento que estamos hoje, de colheita. Nós plantamos 3 anos, com dificuldades, enfrentamos endividamento, colocamos em risco, muitas vezes, ao não fazermos contratações que deveriam e poderiam ser feitas se o modelo fosse outro, para que a gente pudesse estancar o endividamento, reformar a máquina do clube, para que ela funcionasse melhor, profissionalizada, para chegar nesse momento com uma capacidade de investimento melhor, com uma equação definida desse endividamento, para que a gente possa agora, chegamos muito perto fazendo isso, agora com outra capacidade, colhermos os frutos de buscarmos os títulos e as conquistas que o torcedor tanto quer e que nós também queremos. Estamos muito perto disso. Não vamos desmanchar o que fizemos até aqui. Vamos dar um passo em frente pelo Inter, pela torcida. Esse é o nosso slogan. Não é um slogan gigante de novo, por quê? Porque nós acreditamos que o Inter nunca deixou de ser gigante. O Inter foi sempre gigante, inclusive quando esse mesmo grupo político de 20 anos nos colocou na Série B. Foi o mesmo grupo político. Só é fruto da mesma cepa. Só vão descascando e tirando fora quando dá errado. E quando dá certo, louvando. Mas era a mesma cepa. Nós somos de outra cepa. E a nossa cepa pensa muito diferente. E para isso nós precisamos de tempo. Os 3 primeiros anos foi para arrumar a casa. Agora são para trazer os títulos e as conquistas que a torcida quer. Presidente candidato Alessandro Barcelos, muito obrigado pela entrevista e um bom final de campanha eleitoral aí até o próximo sábado, que o Inter tenha um grande processo democrático. Um abraço mais uma vez e obrigado pelo espaço na agenda. Obrigado, Meneghetti. É sempre um prazer estar falando contigo, que busca sempre fazer um jornalismo correto, e eu acho que isso é fundamental para todo mundo, independentemente das críticas, isso faz parte do jogo, mas buscar isso, eu tenho certeza que o torcedor colorado hoje, que participa da vida do clube, que acompanha as notícias, sabe diferenciar muito bem os trabalhos, e o teu trabalho também pode ser uma referência nesse sentido. Um forte abraço. Muito obrigado, e assim a gente fecha essa edição especial do Na Cara do Gol, que hoje conversou com o atual presidente do Internacional e candidato à reeleição, Alessandro Barcelos. Projeto que tem a assinatura da KTO, a minha casa de apostas, todo mundo lá para brincar, se divertir e jogar com responsabilidade. Feitoria, gurizada, vai um abraço.